Vamos à análise do dia, conectados aqui comigo, Gilberto Braga, analista de conjuntura econômica e professor de finanças do IBMEC Rio de Janeiro, e o nosso comentarista Miguel Daúde. Se o Daúde me permite, eu vou começar com o nosso convidado. Braga, os resultados de hoje eram dados como certos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas e de agora em diante, será que veremos cortes nos juros norte-americanos e uma pausa por aqui no país, diante das recentes altas de preços e perspectivas de avanço no PIB? Uma boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que essa é a pergunta de vários milhões de dólares, porque, na verdade, as expectativas do mercado financeiro, dos investidores, dos economistas, é de que nessa reunião de hoje, lá fora do Banco Central americano, já fosse o momento da primeira decisão de queda de taxa de juros para 2024. Então, qual é o impacto da manutenção dessa taxa elevada nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5%? É que, à medida que você cai a taxa de juros no Brasil, confirmada a decisão de redução de meio ponto percentual para 10,75% a Selic, descontada a inflação brasileira, a taxa de juros reais do Brasil começa a ter uma diferença pequena para a taxa de juros americana. Então, quando você chega e pergunta qual é a velocidade das próximas quedas que todo mundo acredita que vai ter, isso começa a ficar um pouco questionado. Por quê? Porque se a taxa encosta demais, a taxa interna com a taxa de lá, você pode ter a preferência do investidor em não investir no Brasil e investir lá fora, ou seja, o risco americano é sabidamente menor do que o risco brasileiro, então, para ele optar por investir ou deixar dólares aqui no país, é preciso que esse prêmio se mantenha numa velocidade ou numa distância compatível com esse risco. Em outras palavras, se a gente continuar caindo meio ponto percentual e a economia americana demorar a se ajustar e a taxa de juros americanas for mantidas por mais tempo, a gente pode ter que frear o ritmo de derrubada da taxa Selic dentro da economia brasileira. Certo, professor. Daúde, olhando para o agro, o que significa mais um corte na Selic? Boa noite, João. Boa noite, professor Gilberto. Boa noite a todos. É positivo, né? E o que é, a meu ver, pelo comunicado do Banco Central, o que é mais positivo aqui no Brasil é a possibilidade, se tudo correr como estamos, pode sim ter mais cortes. Há uma previsão no mercado de que essa taxa fique entre 9 e 9,5% em dezembro deste ano. Quanto aos Estados Unidos, eu estou aqui acompanhando os mercados futuros, que já fecharam, mas eles funcionam em parte da Ásia. O mercado está aceitando bem essa decisão do Banco Central americano, uma vez que está subentendido de que poderá haver mais cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, ou pelo menos até 3%, a taxa chegaria entre 4,5% e 4,75%. E isso vem sendo já embutido pelo mercado financeiro nos contratos futuros, essa taxa de juros. Então, provavelmente, eu vejo essas duas decisões. Considero, né, a fala do professor muito importante. Temos sim essa preocupação que ele coloca, mas vamos ser mais otimistas, João. Eu acho que os preços de commodities no mercado internacional, principalmente da soja, pode sim ter uma reação, como nós temos aqui em decorrência da volta dos investidores. Portanto, vamos acompanhar. O que é esperado no mercado é administrável. O difícil é coisas que não são esperadas e aí acaba abrindo uma fresta da porta do inferno. Professor, os cortes da Selic eles acontecem desde o ano passado. A população já sente os efeitos dessas reduções? Olha, na verdade, taxa de juros Selic menor significa taxa de partida para todos os juros que são praticados na economia brasileira. Então, quando a gente diz que o custo do dinheiro diminui, significa que você tem mais créditos de uma forma generalizada,
você aumenta o consumo e os resultados, os demais indicadores, uma leitura agregada mostra que a economia está reagindo. Então, nós temos o IBCBR, que foi divulgado essa semana, já sinalizou uma recuperação acima das expectativas, uma projeção de PIB maior. A maioria dos analistas já está dobrando a sua aposta para o primeiro trimestre, então já se espera um crescimento mais vigoroso da economia brasileira. Os dados de geração de empregos na economia estão consistentes, então você tem, ao mesmo tempo, mais renda, porque tem mais emprego sendo gerado, mais pessoas comprando, consumindo, e, ao mesmo tempo, o custo do crédito menor. Então, isso incentiva a indústria automobilística, incentiva a indústria da construção civil, e isso também permite maior consumo de produtos agro dentro do país. Então, esse conjunto de fatores, ele é um conjunto que traz otimismo para a economia brasileira e, portanto, a taxa de juros tem um componente bastante importante em ser um dos principais vetores de estimulação do crescimento econômico. Correto, professor. Agora, Daúde, pensando na elaboração do Plano Safra 24-25, quando ele estiver sendo elaborado em um cenário de queda na taxa básica de juros, o que isso significa para os produtores rurais? Bom, é evidente que o governo vai, principalmente nas taxas que os juros têm uma participação do governo, essa participação, essa taxa será bem menor será menor para o produtor rural. Quando você tem uma expectativa de queda da taxa de juros, os contratos a juros livres, eles evidentemente poderão ser melhores. Mas, João e professor, o Brasil tem uma grave problema. A taxa de juros, a Selic cai, mas a taxa no varejo não cai. Quer dizer, ela cai muito pouco. Por quê? Nós estamos com o risco aumentando e, diante desse cenário, as taxas hoje, por exemplo, se nós calcularmos, mesmo com a taxa Selic a 9%, o custo do dinheiro para o produtor ele não vai seguir a proporção de queda, ele vai continuar nesses mesmos patamares, o que a gente vê pelas análises do Banco Central, pelas pesquisas, em que ele mostra que o custo ainda do dinheiro para o consumo e para o investimento fica ainda muito alto. Então, precisa se fazer mais e gerenciar a expectativa melhor por parte do governo. Então, diante desse cenário, eu acho que é sempre positivo a queda de juros, mas, evidentemente, que as taxas de juros para os pobres mortais, elas não caem na mesma proporção e na dimensão da taxa Selic. Tá bem. Daúde, agora espaço aberto para você interagir com o nosso convidado e fazer uma pergunta para o professor Gilberto Braga. Professor, eu estou ansioso por essa pergunta. O senhor acha que a atuação do governo, vamos tirar o Haddad disso, vamos ser claro, do presidente Lula, que interfere na gestão das expectativas do mercado financeiro, o senhor acha que isso agrava um pouco as expectativas para a inflação, para a corte de juros, o mercado financeiro fica retraído? Hoje a gente sabe que o mercado financeiro tem um pé atrás com essas falas do presidente. O que o senhor acha disso? Olha, as falas do presidente elas são complicadas e têm efeitos deletérios para o mercado, para a política de uma forma geral, quando o presidente fala de improviso, sai do script, seja da diplomacia, seja da sua assessoria. Em termos recentes, tivemos as declarações sobre a guerra, o conflito entre Israel e o Hamas, tivemos opiniões dele sobre a ditadura da Venezuela e aspectos que são considerados bastante complicados. Na economia, a grande questão que afeta a dúvida e que traz incerteza é a manutenção da austeridade fiscal. Se teremos um respeito com relação à contenção das despesas, e aí temos o ministro da Fazenda
publicamente comprometido com isso, se teremos agora uma revisão da meta fiscal com a possibilidade de uma faixa de flutuação, algo que os economistas discutem, onde você poderia descumprir, mas dentro de um valor fixo, como se fosse um cheque especial com um valor máximo de descumprimento, para poder permitir alguma flexibilidade do governo, mas, ao mesmo tempo, o presidente da República tem dito que meta não é para se cumprir, ou seja, ele admite a possibilidade de rasgar o compromisso. Então, o que nós sabemos é que a austeridade fiscal está garantida nesse primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, depende dos resultados do mês de março e do agregado dos 3 primeiros meses para ver o que vai acontecer. O resultado tem sido bom, principalmente porque a arrecadação tributária subiu acima das expectativas, até por conta da tributação dos fundos exclusivos, de recursos mantidos no exterior por brasileiros. Então, a gente tem que ver agora como é que fica essa guerra, até porque vai ter a participação do Congresso brasileiro na definição de qual é a regra que vai valer. Perfeito. Quero agradecer a presença do professor Gilberto Braga, do nosso comentarista Miguel Daúde, aqui no RN, para repercutir essa informação que o Banco Central trouxe para a gente e o Federal Reserve também. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Abraço a todos. Professor, boa noite a todos. Tchau, tchau.